Pessoal, boa noite novamente. Vamos dar início aí à aula de instalações elétricas. Tá ok o som? Tá todo mundo me ouvindo? Pode dar um joinha aí se o som tá saindo legal para vocês. Pessoal, como já foi explicado, é só entrar lá no site da Montessori e lá em EAD, onde tem as aulas, e clicar em live. Lá vocês clicam no nome do professor, já vai aparecer. Ou quem entrar no Facebook, digitar Energy Power Solar, entra na página, a live já vai estar lá. Deixa eu mandar o link aqui para vocês, vocês compartilham com o pessoal aí. Cadê o link? Ó, manda pro pessoal aí. Entra na página, dá um curtir na página, segue a página, que toda vez que iniciar uma live, toda vez que eu iniciar uma aula, vai aparecendo uma notificação para vocês. Aí é só clicar, vocês já abrem direto na live. Beleza? Vou esperar mais um minutinho para vocês mandarem esse link pro pessoal, para ver se eles conseguem entrar. Du, Olívio ou Guilherme, um de vocês pode confirmar para mim o áudio? Aguardando aí. Aí, valeu. Então, só deixa eu abrir o meu AutoCAD aqui, a apostila, para a gente iniciar a aula. Captura de janela. CAD. Todo mundo já entrou lá no Google Sala de Aula, baixou o PDF da planta, o trabalhinho que eu passei para vocês, de instalações. Deixa eu pegar aqui. Se vocês entrarem lá no Google Sala de Aula, só ajustar a tela para vocês. Se vocês entrarem no Google Sala de Aula, vamos lá em instalações elétricas. Eu postei aqui para vocês, ó, exemplo de projeto elétrico residencial. Então aqui vocês têm um exemplo completo de um projeto elétrico.
desde o desenho unifilar, memorial descritivo, planilha de carga, a planta arquitetônica. Vocês têm um projetinho completo aqui para poder fazer um projeto. Se vocês usarem ele como referência, vocês fazem qualquer outro projeto. Mandei aqui a tabela do eletricista em PDF. Cadê aqui o... aí a gente vai em atividades. Em atividades, tem a atividade 1, que vocês já fizeram. Alguns já mandaram, outros ainda não. E tem o projeto elétrico residencial. Clique em projeto elétrico residencial. Aqui tem o descritivo do que é para fazer no projeto. Vocês têm o trabalho em PDF, a planta em PDF e a planta em DWG. Para quem quiser fazer, me acompanhando no AutoCAD, quem já domina o AutoCAD e quiser fazer no AutoCAD, é só baixar esses arquivos e utilizar eles. Quem não quiser fazer no AutoCAD, quem não tiver domínio do AutoCAD, é só baixar a planta em PDF, imprimir ela em folha 4, sulfite normal, e fazer à mão. Então, eu vou estar utilizando o AutoCAD, que é mais fácil para eu estar fazendo a live aqui no computador para transmitir para vocês. Mas não tem problema nenhum, vocês podem fazer à mão. E eu costumo fazer na lousa quando faço com vocês em sala de aula. Vamos pegar o AutoCAD aqui que eu vou mostrar para vocês a planta. Então, deixa eu jogar ela aqui para a tela maior, para ficar mais fácil para mim. Ó, essa é a planta que nós vamos utilizar. É a planta arquitetônica. É uma planta que eu escolhi como exemplo. Vocês podem utilizar ela para fazer o projeto de vocês, não tem problema. Caso alguém queira, eu quero fazer a planta da minha casa. Eu estou construindo uma casa, eu gostaria de fazer na planta da minha casa. Não tem problema, vocês podem fazer tranquilamente. É só seguir o passo a passo aqui que eu vou fazendo na minha, vocês vão fazendo na de vocês, correto? Então, lá na sala de aula, a gente viu o passo a passo de como elaborar um projeto. Eu passei para vocês. Primeiro colocar os pontos de luz, depois colocar o QDL, fazer o traçado dos eletrodutos, lançar os interruptores, fazer o traçado dos eletrodutos dos interruptores, locar as tomadas TUGs e TUIs, ou seja, as tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico, fazer o traçado dos eletrodutos das tomadas, depois dividir os circuitos, nomear cada um desses circuitos e traçar a fiação dos circuitos. Isso tudo a gente fez em sala de aula na lousa. Eu fui explicando para vocês passo a passo, desde tomada até interruptor simples, interruptor paralelo, interruptor intermediário. Então vocês têm tudo isso no caderno de vocês. A segunda etapa de um projeto elétrico, depois de tudo traçado, tudo determinado, é o dimensionamento, onde entra cálculo de corrente, cálculo de queda de tensão, a escolha do disjuntor, a escolha do condutor, entendeu? E é isso que a gente vai fazer nessa casa, é esse o projeto de vocês. Geralmente na aula de instalações elétricas, eu não dou prova. É um trabalhinho onde vocês fazem a planta, onde vocês fazem esse projeto, e esse projeto vale como nota do semestre para vocês. Por isso, caprichem nesse projeto. Deixa eu pegar aqui para vocês. Não sei se está aparecendo. Está com lag na internet aqui. Eu tenho um exemplo de uma casa pronta aqui, ó. É um projeto pronto já, onde nós temos as lâmpadas, tomadas, interruptores, o nome dos circuitos. Então, no caso, A2 é um circuito, A4, A1, A3, A5.
Eu tenho os eletrodutos traçados aqui, tá vendo? Ó? Eletrodutos, a fiação, então fase, neutro, retorno. E o principal de um projeto que não pode faltar é a legenda. Lembra que eu passei para vocês na lousa o que significa cada um desses símbolos? Então vocês vão copiar esses símbolos para o projeto. No caso de vocês, se vocês forem fazer uma folha A4, vocês podem fazer uma folha à parte. O projeto ainda não precisa conter uma única folha. Nem nesse caso aqui, o projeto ele foi feito para ser impresso numa folha A3 ou numa folha A1, no caso aqui, uma folha maior. Então eu consigo colocar os dois pavimentos aqui da minha casa, mais a legenda e as informações. Como vocês vão fazer uma folha de sulfite A4, vocês podem fazer o diagrama unifilar. Desculpa. Vocês podem fazer o diagrama unifilar numa folha, a legenda numa outra, um diagrama de carga e tudo mais, cada um numa folha separada. Isso daqui está disponível para vocês lá na Google Sala de Aula, para vocês baixarem. Vamos voltar para o nosso projetinho. Então eu já copiei a legenda aqui para o canto da minha folha. Ela só está grande. Vamos diminuir ela aqui. Então eu seleciono ela, dou um scale, que é o comando SC, a escala. Selecionei o desenho, pego um ponto de referência e dou um fator, 0,5. Então vou diminuir ela pela metade. Beleza. Diminuir ela. Vamos começar. Primeiro ponto, primeira etapa do projeto. Colocar os pontos de luz. Como que eu vou colocar os pontos de luz? Como que eu sei quanto de luz eu tenho que ter em cada cômodo? Lembra que eu falei para vocês? Num cômodo até 6 metros quadrados, a gente costuma usar 100 VA de iluminação, ou 100 watts de iluminação. Isso é determinado por norma. É a norma que determina. Então, eu tenho, no mínimo, 100 watts de iluminação por cômodo. Acima de 6 metros quadrados, eu tenho para os primeiros 6 metros quadrados 100 VA, mais 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados. Então, vamos pegar aqui, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Deixa eu abrir aqui o nosso bloquinho. Vou jogar o bloquinho na tela para vocês. Deixa eu tirar esse texto aqui. Não precisa dele agora. Pessoal, todo mundo já sabe que é de instalações elétricas. Então vamos para o bloquinho lá. Eu tenho um cômodo, por exemplo, uma sala. Vou pegar um lápis aqui. Eu tenho uma sala de 24 metros quadrados. Os 6 primeiros metros quadrados, 6 metros quadrados, tem uma potência de 100 VA, que é a potência ativa, que o pessoal costuma utilizar 100 watts ou 100 VA. 100 VA é considerando que é uma lâmpada que não tem percas. Então, 6 metros quadrados, 100 VA. Para cada aumento de 4 metros quadrados, eu vou ter mais 60 VA. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 6 metros quadrados mais 4 metros quadrados. Um, dois, três, quatro.
mais 2 metros quadrados. Somando tudo isso, quanto que eu tenho? Eu tenho 24 metros quadrados. O que eu fiz aqui? Eu peguei, tirei os primeiros 6 metros quadrados e fui dividindo de 4 em 4 metros. Sobrou 2 metros quadrados. Então, eu peguei 24, que é o tamanho da nossa sala, tirei 6 metros, tirei 4, fui tirando 4, 4, 4, até que chegou no final, sobrou 2 metros. Então, o que eu vou fazer? Para os primeiros 6 metros quadrados, eu tenho 100 VA. Para os próximos 4 metros quadrados, a cada 4 metros quadrados, eu vou acrescentar 60 VA. Não atingiu o valor mínimo de 4 metros. Então, eu esqueço, eu desconsidero esse 2 aqui. Então, só para a gente ter uma ideia, VA. Vamos colocar aqui VA para não confundir. Somando tudo, o que eu tenho? 340 VA, ou 340 watts. Eu posso utilizar em watts também. Opa, ficou feio esse W. Vamos apagar e fazer de novo. A gente tenta corrigir, acaba ficando pior do que estava. É mais fácil apagar e fazer novamente. Então, watts. Então, para uma sala de 24 metros quadrados, por exemplo, eu tenho que ter no mínimo 340 watts ou 340 VA de potência de iluminação. Isso é o que a norma pede. É o mínimo. Se a gente for estudar desculpa, só um minutinho. Aleph, isso daí dá para mim poder saber a quantidade de VA por espaço nos cômodos. Sim, isso daí é para poder determinar qual que é a potência mínima de iluminação em cada cômodo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que ir para uma sala de 24 metros quadrados, eu tenho que colocar pelo menos 340 watts ou 340 VA de iluminação. Então, eu vou pegar uma lâmpada de 100 watts, outra de 100, vou somando as lâmpadas e vou distribuir. Elas não precisam estar localizadas no mesmo ponto, elas podem estar distribuídas pelo cômodo. Tem umas normas que são mais completas, normas de iluminotécnica, onde você vai determinar o tipo de ambiente, é uma sala de aula, é uma sala de cirurgia, é uma oficina, é uma sala de lazer. Aí para cada ambiente tem uma norma específica, mas esse é o mínimo para o cálculo mais grosseiro que a gente chama. Para uma residência, isso daí é o suficiente para a gente conseguir determinar a quantidade de iluminação. Então, voltando lá para o nosso projetinho, aqui no AutoCAD, se eu pegar, eu coloquei algumas medidas na planta para vocês, por exemplo, aqui o banheiro. Tenho 2,30 por 1,40. 2,30 por 1,40. Qual que é a área desse banheiro? 2,30 vezes 1,40. 3,32. Então, 3,32 não atinge 6 metros quadrados. Se eu não estou atingindo 6 metros quadrados, o que a norma pede? No mínimo 100 VA. Para os primeiros 6 metros quadrados, 100 VA. Então aqui, nesse banheiro, eu utilizaria no mínimo uma lâmpada de 100 watts. Então vamos jogar uma lâmpada lá. Vamos copiar essa lâmpada aqui, ó. E vamos jogar ela aqui. Geralmente a gente coloca ela centralizada no cômodo. Como que eu faço isso? Eu pego, traço uma linha dos cantos desse cômodo, faço um X no meio do cômodo. Tá vendo? Ó? Onde as linhas se cruzam é o centro do cômodo. Aí eu vou, coloco o centro do símbolo bem no centro do cômodo. Depois eu apago as linhas. Esse projeto aqui, eu estou utilizando um software chamado AutoCAD.
É um software para desenho, para projeto. Eu falei, eu vou estar utilizando ele para fazer para vocês, porque eu preciso fazer no computador para poder mostrar para vocês. Vocês podem fazer à mão. Vocês podem ir lá no Google Sala de Aula, baixar a planta, imprimir e fazer à mão. Beleza. Banheiro, já coloquei. Então, aqui, no lugar do W, eu vou colocar a potência da minha lâmpada. Então, dou um duplo clique aqui. Está meio lento, né? 100 watts. Ou 100 VA. Quantidade de lâmpada. Vou utilizar uma lâmpada só. Uma de 100. Número do circuito. Depois a gente volta colocando o número do circuito. Por enquanto só vamos colocar os pontos de luz. Vamos colocar essa linha. Ajustar essa linha no desenho aqui. Beleza. Corredor. Se eu for analisar o corredor, vocês aí estão com a planta com apenas algumas medidas. Se vocês pegarem a régua, medir desse ponto até esse ponto, vocês vão ter uma medida em centímetros. Deixa eu pegar a planta real aqui para poder fazer com vocês. Vocês vão determinar a escala. Caramba, eu estou sem régua grande aqui, só estou com régua pequena. Então vamos pegar outro ponto aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, esse 2,30 aqui. Se eu vier com a régua e medir esse 2,30, eu vou ter 57 milímetros. E eu dividindo 2,30 por 57 milímetros, eu tenho 0,04. Cada 0,4 corresponde a 1 metro. Então eu consigo fazer a escala. Beleza, Du, pode imprimir, não tem problema. Imprime ela e faz à mão. É até melhor. Para quem não tem domínio do AutoCAD, é melhor estar fazendo à mão mesmo. Eu estou fazendo no computador, como eu disse, para poder passar para vocês. Pessoal, a nossa live era para ter duração de aproximadamente 30 minutos. E eu estou querendo estender ela um pouquinho mais. Pelo menos para a gente fazer a alocação dos pontos de luz hoje e fazer os pontos de luz e a alocação dos eletrodutos desses pontos de luz. Tem problema para vocês se a gente estender um pouco essa live? Quem não estiver assistindo ou quem não puder continuar assistindo, pode baixar depois, que esse vídeo vai estar disponível lá no site da escola, no Montessori, ou no site da minha página, da Energy Power Solar. Olha, se vocês imprimirem na A3, é melhor, fica melhor para vocês desenharem. Em frente ao enxuto tem uma gráfica lá, eles imprimem em A3. Então, vamos pegar outro cômodo aqui. Vamos pegar, por exemplo, a sala. A sala eu tenho 3 metros por 4 metros e meio. Então, 3 por 4,5, 13,5. 13,5 metros. Vamos voltar lá para o caderninho para a gente fixar essa parte do cálculo da iluminação. Então, vamos apagar esse daqui, limpar a tela. Então eu tenho aqui pegar a caneta com a borracha não dá. Vermelhinho. Sala. Na sala eu tenho aqui um lado de, deixa eu ver qual que é a medida que eu acabei de falar, esqueci, 4,5 por 3. Sala.
4,5 metros por 3 metros. Comprimento vezes a largura. A área, ó, tenho comprimento, largura. A área é igual comprimento vezes largura. Então, se eu fizer 4,5 vezes 3, eu tenho 13,5 metros quadrados. 13,5 menos 6, então eu tenho 6 mais 4 mais 13,5, 7,5. Então, seguindo aquela regra, eu estou dividindo o meu cômodo. Tirei os primeiros 6 metros. Os primeiros 6 metros a gente sabe que eu tenho que ter no mínimo 100 VA. Para cada 4 metros inteiro seguinte, eu tenho mais 60 VA. 3,5, ele não atingiu o valor de 4. É só para cada 4 metros inteiro. Então, esse 3,5 eu não considero. Aqui vai ser 0. Então, 100 VA mais 60 VA é igual a 160 VA. No mínimo. Então, eu sei que nessa sala aqui, eu tenho que ter uma lâmpada de pelo menos 160 VA. Então, vamos copiar essa lâmpada. Ah, tá. Vamos traçar o meio da sala primeiro, né? Achar o meio para a gente pôr a lâmpada. Fechou? Vem aqui em Layers, arquivo folha, criar um layer novo aqui. Lâmpadas. Só para ficar dividido. Então essa lâmpada eu vou jogar naquele layer. Vou copiar ela e vou colar aqui. Vamos jogar aqui do lado e depois eu vou. Vamos jogar ela bem aqui no meio. Tiro o Word, o F8. Beleza. Então, eu sei que aqui eu preciso de uma lâmpada de pelo menos 160 VA para ter uma boa iluminação. Tem algum código para mim ter acesso a essa atividade? A data de entrega é o final do semestre. Esse projeto é até o final do semestre. O código de acesso é o código da sala de aula. É o mesmo código que vocês utilizaram para entrar na sala de aula. Deixa eu pegar aqui. Vou até confirmar. Aqui, ó. Instalações elétricas, turma. Você está com que nome no... Souza. Calma aí que eu estou verificando. Você está participando da turma no Google Sala de Aula? Aqui não está aparecendo para mim. Entra no Google Sala de Aula, vai em adicionar nova turma, digita esse código
para você entrar na turma. Aí o Eduardo está ajudando a gente, ele mandou o PDF no grupo. Então vocês conseguem imprimir aí. Mas usa esse código e entra lá no Google Sala de Aula, que você não está participando da turma de elétrica. A nossa cozinha ela vai ter praticamente o mesmo tamanho. Se a gente considerar aqui, ó, daqui, vamos pegar aqui área, vou pegar um ponto aqui. Agora que vocês já aprenderam a calcular, eu vou pelo AutoCAD aqui, que é mais rápido pra gente. Área 9.6. Aqui units. Decimal, degree, milímetros, metros. Ok. Vamos tentar de novo. Área. Está dando erro aqui. Vamos pelo método convencional. Eu tenho 2,70 m por 5,5 m. Então, dois ponto sete por 5,5. Ixi, 2,7. Até a calculadora resolveu dar problema hoje. 14,85. Eu sei que 14,85 menos 6 menos, tá? 14,85 tiro 6, sobra 8, tiro 4, tiro 4. Então 100 mais 60 mais 60, 220 watts ou 220 VA que a gente precisa na cozinha. Isso é porque a norma levava em consideração aquelas antigas lâmpadas incandescentes, onde a eficiência dela, a eficiência luminosa com relação à potência era baixa. Se a gente levar em consideração hoje as lâmpadas de LED que têm uma baixa potência e uma alta eficiência luminosa, não há necessidade de toda essa potência. Entenderam? Eu até comentei com vocês, eu considero 100 VA por cômodo de iluminação, que já é o suficiente para estar iluminando. Um cômodo comum de uma casa, uma lâmpada de 100 VA já é o suficiente. Ainda mais considerando as de LED. 100 VA já é com sobra. Hoje você compra uma lâmpada de LED aí de 18 watts, 20 watts estourando, 32. Mas aí vai de cômodo para cômodo ou de aplicação para aplicação. Nesse caso aqui, como estamos fazendo, seguindo a norma à risca certinho, então vamos fazer os cálculos aqui. Mas vocês podem levar para vir aí para a questão de projetos, vocês utilizarem 100 VA por cômodo, já dá e sobra para fazer o dimensionamento. Aqui eu tenho 4,30 por 2,50, 4,3 por 2,5, 10,75 menos 6 sobra 4. Então aqui é uma lâmpada de 160. Opa, aqui eu esqueci de mudar. Vamos de 220 VA. Desculpa, pessoal. E aqui vai uma de 160 no quarto, por causa da área do quarto. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, joguei aqui,
Vamos lá. Essa parte é um pouquinho mais demorada, um pouquinho mais chatinho para você alocar os pontos. Mas depois, na hora que a gente cair na parte de cálculo, de dimensionamento, aí fica mais legal o projeto. Opa, por que o meu AutoCAD está travando aqui? Será que eu ativei alguma coisa? Devo ter batido a mão em alguma tecla aí e ativou ele. Pessoal, o que vocês estão achando da aula de hoje? Comentem aí, falem pra gente. Tá legal? Não tá? A parte de projeto era o que vocês esperavam? Não era? Quem aí tá querendo partir para essa área de projeto? É uma área legal. A parte residencial não tem tanto... Sim, não tem tanto serviço, porque geralmente o engenheiro civil já faz essa parte. Mas se você pegar essa parte de projeto residencial, você já consegue partir para outros projetos maiores. Então isso aqui é uma base. Agora se você pegar projeto elétrico de indústrias, galpões, barracões, aí já é uma coisa legal. Já dá uma graninha também. E eu mesmo, de vez em quando, faço alguns projetos. Às vezes alguns comércios que precisam de planta aprovada e tudo mais. Aqui eu tenho 3,45 por 3,90. 13,45. Vai cair no mesmo caso desse daqui, 160. O cálculo, Guilherme, é simples. Você vai pegar a área do cômodo, que é a largura vezes o comprimento. Multiplicou largura vezes comprimento, você achou a área. Aí você vai tirar. Deixa eu pegar aqui. Ó, eu tenho. Opa. Pessoal, dúvidas, qualquer coisa, vocês falem comigo aqui pela live. Não adianta ficar mandando WhatsApp, que eu não estou com WhatsApp. Estou com foco aqui na aula com vocês. Então, manda aqui na live, tira as dúvidas, interajam aqui na live. Guilherme, a área, você vai pegar o comprimento do cômodo, multiplicar pela largura, você obteve a área do cômodo. A norma fala que para os primeiros 6 metros quadrados, você precisa de 100 VA de iluminação. Para cada acréscimo de 4 metros, mais 60 VA. Então, eu vou pegar 13, tirei 6. Aí depois eu tirei 4. Quanto que sobrou? Ah, sobrou... Eu vou tirando... Tiro primeiro 6 metros quadrados, depois tiro 4, 4, 4, 4. Até que sobre um número menor do que 4. Nesse caso, eu tirei 6, tirei 4, já caiu para 3,5. Se fosse uma área maior, eu ia continuar 4, 4, até chegar a um número menor que 4. Mas nesse caso, já de cara, deu um número menor que 4 aqui. Então, para os primeiros 6 metros quadrados, eu vou ter uma potência de 100 VA. Para cada acréscimo de 4 metros quadrados no cômodo, eu vou acrescentar 60 VA. Então, eu tenho 100 VA, que é o mínimo dos 6 metros quadrados, mais 60 VA por conta dos 4 metros. Somando os dois, eu tenho que ter no mínimo 160 VA de iluminação no cômodo. Entendeu? O caminho melhor para você aprender, Guilherme, é você não faltar mais. É você assistir todas as aulas agora.
Vamos voltar lá para o AutoCAD, para a gente conseguir terminar pelo menos essa iluminação hoje. Então vamos centralizar essa lâmpada aqui. Beleza. E a área externa? O que nós vamos fazer? Como assim, Diego? Isso é regra básica. Você fala do cálculo de iluminação? Sim, essa aí é a regra que a norma dita. É o mínimo que se espera de um cômodo. Como eu falei, essa norma está um pouquinho desatualizada. Ela leva em consideração aquelas lâmpadas mais antigas. Hoje, com LED, a gente já tem uma potência maior, uma potência menor com uma eficiência luminosa maior. Então, não precisa ser levar tão ao pé da letra. Você pode ver a eficiência luminosa de cada lâmpada. Agora vamos aqui para a área externa. A área externa, o que eu vou fazer? Vou colocar uma lâmpada aqui. Vamos considerar que aqui seja a garagem e aqui em torno uma área. Então aqui na garagem, vamos pegar uma arandela aqui. Estou sem arandela aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma arandela. Aqui falta uma arandelazinha lá não. Tá. Não tem. Eu vou fazer uma arandela. Vou criar uma legenda aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou movimentar esses valores para cá. Vamos recortar ela. Apaga esse cara aqui. Vamos rotacionar. Vamos movimentar esse cara aqui. Alinhar esses números dentro dela. Pronto. Temos uma arandela agora. Depois eu já vou copiar ela, que depois eu vou acrescentar ela na legenda. Não posso esquecer. Quando eu crio um símbolo assim, eu tenho que acrescentar na legenda. Depois eu coloco ela aqui. Então aqui seria a potência em VA. Igual, seguindo o exemplo da lâmpada aqui, ó. E o número do circuito. A espessura da parede aqui ela está com 20 centímetros, a espessura da parede, João. Vamos lá. Cleiton, não seria essa regra para cada 6 metros quadrados seria sem VA? Para os primeiros 6 metros quadrados, sem VA, que é o mínimo. Aí depois, com cada 4 metros quadrados que vai aumentando, até atingir o limite, eu acrescento mais 60 VA.
Beleza. Vamos pegar toda essa parte, vou criar uma nova layer aqui, que eu vou chamar de cotas. O que são cotas? São medidas. Então, todas essas medidas, para não precisar apagar, olha que da hora. A gente seleciona elas, joga aqui em cotas, aí o que a gente faz? Apaga, esconde ela, na realidade. Na hora que eu quiser ver elas de novo, eu só venho, clico aqui, acendo a luz, ela aparece, apago, ela some. Beleza. Vamos jogar uma outra arandela aqui, uma outra arandela aqui e uma aqui. Aqui a gente vai ter que rotacionar. A gente rotaciona ela aqui. Vamos colar ela na parede. Aqui mesma coisa, vamos colar ela na parede. Pessoal, isso aqui é só um exemplo, viu? Vocês não precisam seguir o passo a passo. Isso que eu estou colocando são coisas mínimas. Vocês podem mudar, em vez de colocar a arandela na parede, considerar que aqui tem um telhado. Ah, a minha casa aqui vai ter um telhado na garagem. Então eu posso desenhar um telhado aqui, sei lá, uma coberturinha, e colocar essas lâmpadas aqui no meio. Aí fica a critério de vocês. Eu não quero que vocês copiem esse projeto. Eu estou fazendo aqui, mas não é para vocês copiarem idêntico ao meu. É para vocês criarem o de vocês. É óbvio que tem coisas que não vai ter como fugir. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, um mínimo 160 watts de potência. Vocês podem colocar, em vez de colocar uma de 160, vocês podem pôr duas, três, ou eu coloco uma de 100 aqui no meio, coloco uns spots na lateral, entendeu? Aqui na cozinha, em vez de pôr uma de 220 aqui no meio, eu coloco duas dividido, aí fica a critério de vocês, entendeu? Eu estou fazendo o básico. Beleza, a iluminação, faltou o corredor, né? O corredorzinho aqui, ó, eu tenho, vou pegar a cota aqui, 1 metro por 3,85. Não preciso nem fazer o cálculo, né, pessoal? A área é comprimento vezes largura, 1 vezes 3,85, 3,85. Não atingiu os 6 metros, que é o mínimo lá. Então, até 6 metros, a gente utiliza 100 VA de potência. Então, vou centralizar aqui no meio do corredor. Vamos jogar uma lâmpada de 100 VA aqui no meio do corredor. Copiar essa daqui, ó. Pessoal que decidir se especializar em projeto, depois futuramente aí, tem uns softwares bem legais, que você joga a planta, você faz a planta no AutoCAD, joga a planta aqui e clica no botão, ele já automaticamente faz essa distribuição de lâmpadas de acordo com as informações que ele tem, área, comprimento, largura e tudo mais, tomada, interruptor, ele já faz a pré-distribuição. Aí depois você só vai alterando. Não gostei, aqui ele colocou uma lâmpada, eu quero pôr duas, três, quero pôr os spots. Aí você vai alterando, mas ele já dá o mínimo. E depois você clica, automaticamente ele já gera todo o circuito, o cabeamento. Aí faz dimensionamento, gera tabela de carga e tudo mais. Mas isso aí, um software desse hoje, por baixo deve estar custando uns R$2.500. Um software. Quantos projetos você precisa fazer para pagar um software desse? Por isso que eu vou no meu humilde AutoCAD aqui. Beleza. Eu fui lá
loquei os pontos de luz. Agora vamos colocar o QDL. Vamos colocar o nosso quadro de distribuição de ligação aqui, ó. Onde que a gente vai colocar? Onde que a gente vai colocar esse quadro aí? Onde que a gente vai colocar esse quadro? Eu sugiro colocar no centro da casa. Por que no centro? No centro da casa fica mais fácil para a gente fazer a distribuição dos cabos. Se eu colocar ele aqui no canto, por exemplo, eu vou gastar muito cabo para trazer para essas lâmpadas aqui. Se eu colocar ele aqui, ele vai ficar descentralizado. Um dos cômodos eu vou gastar mais cabos. Então, para facilitar essa distribuição, o ideal é colocar no centro da casa. A norma pede o quê? Evitar locais molhados, locais que possa haver umidade. Por exemplo, o banheiro. O banheiro eu não posso pôr dentro do banheiro, porque o banheiro é um local úmido, molhado. Lava a parede, lava tudo. Na hora do banho, condensa aquele vapor do chuveiro, acaba oxidando os contatos. Quarto, cara, você vai pôr dentro de um quarto, o cara tá dormindo lá, tá com a porta trancada, dá um problema aqui na cozinha, o cara vai arrumar a tomada, tem que ir lá incomodar a pessoa que está dormindo, bater na porta, abrir. No caso de emergência, fechou um curto, o cara precisa desligar rápido. Então tem que ser numa área comum, de acesso a todos, entendeu? Não pode ter obstrução, não pode ser local que haja umidade. Então qual que seria o melhor local aqui, ó? Nesse caso, sala, cozinha, quarto, banheiro e corredor. Onde seria o melhor local para a gente colocar esse quadro? Seria no corredor. É um local de fácil acesso, onde todo mundo tem acesso, não atrapalha em nada, certo? Teoricamente, ele está no centro da casa. Posso colocar nessa parede ou nessa. Vamos colocar nessa parede aqui, ó, fica um pouco mais próximo, né? Vou falar uma coisa para vocês. Essa planta é de uma casa real. Essa planta é da minha casa. Ela tá nesse ponto aqui, ó. Então eu vou manter ela aqui só para ficar igual tá lá hoje. Mas vocês podem colocar na outra parede, vocês podem colocar onde vocês quiserem aí. Vamos dar um scale aqui, vamos aumentar ele que eu acho que o desenho ficou pequeno. Beleza. Coloquei o quadro centralizado na casa aqui. Eu não coloquei ele mais para cá, para não ficar aparecendo. Eu entro na cozinha, vejo o quadro, dou de cara. Pelo menos ele está no corredorzinho, está escondido aqui. Agora como que nós vamos fazer? É um pré-dimensionamento. Então quem está fazendo a mão, faça a lápis isso. Entendeu? Só para a gente poder fazer o traçado dos eletrodutos de maneira distribuída. Então, detalhe. Onde que vai ficar o poste de energia? Cadê aqui? O poste de energia não está na legenda. Depois eu crio lá para ele. Poste de energia, ele vai ficar aqui, ó. Vamos desenhar um poste aí, depois eu coloco ele na legenda normal. Então, vamos pegar aqui. Layer, vamos criar uma layer. Condutor subterrâneo. O que é o condutor? Nosso condutor subterrâneo. Qual que era a legenda? Vocês lembram? Condutor subterrâneo é aquele todo tracejadinho.
Então como que eu vou levar? No meu caso, eu vou optar em levar ele subterrâneo para o quadro aqui, ó. Aqui ele tem que ser todo tracejado. Tá, vamos mudar ele de layer, condutor subterrâneo. Tá vendo? Ele apareceu todo tracejadinho. Vamos colocar ele aqui no vértice do poste para ficar legal. Pessoal, já estou encerrando já. Sei que já deu 1 hora de live aí, mas eu já estou encerrando. Mais um layer aqui. Na verdade, vamos mudar aqui de condutor para eletroduto. Eletroduto subterrâneo. Agora vamos criar aqui um eletroduto embutido em all Então eu vou sair eletroduto embutido em alvenaria. Vou sair do meu quadro. Do quadro para o banheiro, vou levar um eletroduto direto para a lâmpada do banheiro. Por quê? Eu vou usar esse mesmo eletroduto que vai dar lâmpada para ligar o chuveiro depois. Então eu já estou prevendo isso daí. Então nesse eletroduto eu vou passar os condutores do chuveiro. Então eu já mando ele direto para lá. Vai ser um eletroduto só para o banheiro. Agora aqui eu posso fazer o que? Eu posso sair do quadro, vir para essa lâmpada, dessa lâmpada para essa, por exemplo, dessa para essa, e levar um eletroduto dessa lâmpada para essa, dessa para essa, dessa daqui para essa, daqui da cozinha, vou alimentar essa daqui, aí dessa daqui, ó, eu pego daqui, trago para cá, ficou muito pequena, né? Vou pôr essa linha mais aqui, daqui para cá. Então depois eu volto a cor, só para a gente enxergar um pouco melhor. Vamos mudar essa cor aqui, vou colocar ela vermelha para vocês verem. Olha como ficou o meu traçado aqui, ó. E a subterrânea, vamos pôr em azul. Line. Dessa daqui, eu vou trazer para essa daqui, ó. Vai vir direto. O que vocês têm que entender? A gente vai considerar que as tomadas vão ser alimentadas a partir das caixinhas das lâmpadas. Então vai sair do quadro, vai para a caixinha da lâmpada, na caixinha da lâmpada a gente vai distribuir a alimentação para as tomadas também. Não o mesmo circuito, porém o mesmo eletroduto. Então esse é o, costumo dizer que é o pré-traçado. Por isso que eu loquei as lâmpadas e fiz o traçado dos eletrodutos delas. Isso com certeza vai mudar. Eu vou começar a passar os condutores pelos eletrodutos, eu vou ver que eu vou estar saturando alguns eletrodutos, aí eu vou ter que dividir. Então, por isso que eu falo para vocês, façam a lápis. Façam isso daí a lápis. Esse eletroduto vai ficar
sobrecarregado, vai ficar muito cheio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir. Em vez de ir aqui, por exemplo, do quadro para a cozinha e da cozinha depois ir para a sala, eu vou pegar isso aqui, ó, eu vou levar um direto lá para a sala e um só para a cozinha, por exemplo. Se eu fiz de caneta, ferrou. Aí já não dá mais. Eu mandei daqui do quarto para essa lâmpada, mas eu vou ter que alimentar o interruptor que está ali na cozinha, porque da porta da cozinha eu vou acender a iluminação interna. Então o que eu faço? Então já vamos mudar já. Então a iluminação externa, em vez de vir pelo quarto, ela vai vir pela cozinha, porque daí eu jogo num interruptor aqui e do interruptor já alimenta a lâmpada, entendeu? E assim vai. O projeto é assim. Não é chegar de cara, desenhar, tá pronto, é assim. Não, é fazendo, vai tendo mudanças, você vai fazer um estudo do que você deseja. Tá ficando legal? Não tá, eu vou mudar. Depois, na hora que eu fizer os cálculos dos eletrodutos, eu vou ver que estão saturados, vou ter que dividir, entendeu? Na hora que eu lançar as tomadas, eu vou precisar de mais eletroduto. Então, tá aí a primeira etapa do projeto. A gente fez a locação dos pontos, locamos o QDL, fizemos os traçados dos eletrodutos principais. Agora, para a próxima aula, vocês já podem ir locando os pontos do interruptor. Eu quero um interruptor simples, por exemplo, ó, aqui no banheiro. Eu quero um interruptor simples. Então eu jogo ele aqui, ó, na porta. Um interruptor simples aqui na porta. E já lanço o eletroduto para ele. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de um eletroduto que vai sair da caixinha da lâmpada lá do teto, vai até o interruptor para eu poder acender e apagar ela. Então eu venho aqui, ó, um eletroduto daqui a aqui. Entendeu? O intuito não é que eu faça todo esse projeto com vocês. O intuito do projeto é vocês irem fazendo e tirando dúvidas. Então, pode ser que semana que vem vocês cheguem aqui, eu já tenha colocado todos os interruptores, lançados, feito o traçado dos eletrodutos, e vou partir para a parte de lançar cabo, por exemplo. Ou vou distribuir as tomadas, já deixo essa parte de iluminação pronto. Então, vão adiantando o trabalho de vocês, para vocês terem dúvidas, porque com certeza vai surgir dúvidas. Adiantem o trabalho de vocês, para surgir dúvidas, para a semana que vem vocês tirarem as dúvidas comigo. Da mesma forma que a gente fazia em sala de aula, correto? Pessoal, eu me empolgo nessa parte do projeto. Se deixar, eu varo a madrugada fazendo esse projeto e acaba esse projeto hoje. Mas não é o intuito. O intuito é que vocês vão fazendo e tirando as dúvidas comigo. Por isso, eu vou encerrar a aula de hoje nesse ponto. Uma boa noite a vocês, bom descanso aí, uma boa semana a todos e até semana que vem.